RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. Após 21 anos, a Triunfo Concefa não é mais responsável pela administração e manutenção da Freeway e parte da BR-290 desde o dia 4 de julho. Os pedágios não são mais cobrados e os acidentes passaram a ser atendidos apenas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo SAMU. Com o fim da concessão, a via ficou sob responsabilidade do DENIT, fato que levantou dúvidas em relação à manutenção do asfalto e à administração da rodovia. Com isso, o governador José Ivo Sartori, ele se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em Brasília, e ambos viram com bons olhos a possibilidade da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, assumir a via até que outra empresa assuma o controle da estrada. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do vice-presidente de logística do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, Frank Woodhead. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Também conosco o vice-presidente da Associação Brasileira de Logística e voluntário da Agenda 2020 na área de infraestrutura, Paulo Menzel. Boa noite, obrigado estar com vocês aqui. Obrigado pela presença, Paulo. E também o engenheiro civil e doutor em transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, João Fortini Albano. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos. A sua participação é essencial para o nosso programa, para a gente fazer um belo de um debate aqui. A sua dúvida, por meio de nossas redes sociais, você pode fazer via WhatsApp. Anota aí, 99950 0232. 99950 0232. Esse é o nosso WhatsApp e você participa. Escreve, faça suas perguntas para os nossos convidados. Participe através do WhatsApp. Eu começo o programa perguntando aos convidados de hoje esta possibilidade de a empresa gaúcha de rodovias assumir a nossa freeway aqui, o que isso pode acarretar? Isso é bom, isso é ruim, isso é possível? Do meu ponto de vista, não é possível. Por quê? E nem desejável. A EGR não tem a estrutura administrativa, técnica e nem financeira para assumir um encargo desses. Ela mal consegue fazer o seu trabalho nas rodovias delegadas que ela recebeu do estado do Rio Grande do Sul. E se questiona muito, inclusive, a performance e a existência da EGR hoje. Ela começou com uma ideia razoável, é uma empresa nova, com um espírito novo, com técnicos contratados, etc. Nós, inclusive, chegamos a dar um apoio para o início da EGR. Lastimavelmente, subavaliamos o poder de destruição de uma empresa pelos políticos. Quando começou a nomear pessoas com ligações exclusivamente políticas para fazer trabalho de, por exemplo, diretor técnico na primeira diretoria, foi um dentista. No mínimo, eu não gostaria de ser operado num hospital cujo médico-chefe fosse um engenheiro, com todo o respeito para o nosso professor. Olha que a crise é grande. Então, ela foi mal estruturada, ela é uma empresa relativamente pequena, ela terciariza todos os serviços, inclusive
os serviços de cobrança de pedágio, que, aliás, já deu muita confusão, porque nunca houve uma licitação sobre esse assunto. Então, na nossa opinião, assim, muito curta e grossa, e teremos outras oportunidades de manifestação, ela não tem condições de assumir, ela não deve assumir, porque ela provavelmente criará mais confusão, especialmente no nosso veraneio, quando chega aí a 130 mil veículos indo para um fim de semana na praia, e ela já demonstrou que ela não é sensível a estes movimentos de feriadão. Uma vez já se discutiu, inclusive lá no Conselho do DAE, o próprio professor João Albano indo para Gramado no fim de semana, eles simplesmente quase que fecharam a rodovia para asfaltar. Isso não se faz numa sexta-feira às 5 horas da tarde. Perfeito. Então, assim, é muito claro a nossa posição. Ela não tem condições, ela não deveria assumir, e se assumir vai ser um Deus nos acuda. Paulo, sua opinião sobre esse assunto? Eu concordo com o Frank que a EGR não deveria ou não deverá assumir a questão da administração da Freeway, mesmo que seja apenas para fazer a cobrança dos valores e repassar o restante para o DENIT cuidar a questão da manutenção. Vejamos, nós estamos com um edital na rua para que, final de outubro, as propostas de uma nova concessionária se apresente e no dia 1º de novembro Exato. Nós possamos efetivamente saber, através da Bolsa de São Paulo, quem será o vencedor desse novo leilão de uma concessão que vai chegar perto dos 500 quilômetros, pegando a Freeway mais a 386. Muito bem. Senhores, nós estamos falando de 2 BRs, rodovias que, em tese, estão sob administração federal, correto? Muito bem. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma história malfadada, mal gerida, melhor dizendo, de intervenções e delegações e trechos de rodovias que voltam para o governo federal e que outros trechos foram dados para o governo estadual em troca de dinheiro para pagar custeio do Estado. Uma confusão que, para que este edital da 386 fosse para a rua, muito teve que ser feito para desatar alguns nós. Esses nós foram desatados. Hoje é possível se fazer uma nova concessão da Freeway junto com a 386. Por favor, me deem uma única razão para de novo nós botar o estado do Rio Grande do Sul no meio disso. Não e não e não. Não é possível, o Frank muito bem abordou a questão da capacidade da EGR. Esse assunto está muito bem colocado por ele, está esgotado. Agora, pense um pouquinho, até que isso ocorra na prática, até que se consiga um sistema para fazer o gerenciamento disso, sistema de informática, até que isso seja implementado, até que a EGR entre em acordo com o DENIT para dizer, eu te pago tanto para cobrar e o resto eu te devolvo para fazer manutenção. Até que isso ocorra, gente, nós vamos com bons olhos, Invadiu. com muita boa vontade, nós vamos a final de agosto, início de setembro. Ora, final de outubro tem o leilão. Em tese, nós vamos ficar com a EGR 1 mês e meio, talvez 2, com muito boa vontade. Aí, lá no fim no fim de outubro, início de novembro, nós teremos um ente estadual do Rio Grande do Sul literalmente intrometido no meio de 2 BRs. Eu não vejo razão alguma para que a gente possa colocar de novo um ente estadual com pouca estrutura, como muito bem colocou o Frank. Nós não devemos cometer o mesmo erro que nós já sabemos que não foi bem sucedido no passado. Mas mesmo então, qual é a solução?
A pior solução, de novo, no Rio Grande do Sul é a que nós temos agora. Não temos ninguém cuidando dessa rodovia. Essa é a pior de todas. Nós ainda temos outras opções para evitar, ainda assim, cuidar da freeway. Nós podemos discorrer durante o programa um pouco mais sobre isso. Existem opções para que nós possamos cuidar da freeway, que é a única rodovia do Rio Grande do Sul em bom estado. Não existe outra. E de classe zero. De classe zero. Existem outras opções sem colocar o ente estadual no meio desta conversa cruzada. Eu, antes de passar a pergunta para o professor João, queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, Frank, o número 0. Sim, é muito falha. Classificação 0. As rodovias são classificadas de 0 a 4. A 0 é a melhor. Para quem conhece a freeway, obviamente, ela tem toda uma geometria, ela é de velocidade maior, 110, ela foi concebida para 120 km. É de 0 a 4. Né? E ela é, então, a melhor. Nós temos, na verdade, uma segunda, que é a 448, que é aquele trechinho pequeno aqui entre o estádio do Grêmio e o entroncamento da 118, que também é uma classe 0. Ela até é bem separada, então. Depois tem a 1A. A 1A para os telespectadores é o trecho Osório Torres. Tá? Ela já não tem as características, já não tem a geometria, não é fechada, ou seja, qualquer carro entra e sai da rodovia com certa facilidade. Depois tem a 2, tem a 3, tem a 4, 4A, 4B, que na verdade são já rodovias municipais de pouco tráfego. Então, na verdade, o número 0 é a top. O 0 é o top de todas. E uma das preocupações é de que ela permanecesse 0. Mas... Porque é muito fácil dar uma degradação dela e virar 1A. E fosse entregue para o próximo concessionário com classe 0. Vamos classe 0. Perfeito. Professor, tudo bem. Professor, a sua opinião sobre a possibilidade da EGR? Os colegas Frank, Paulo, Menzel, que me antecederam, eles foram bastante enfáticos, né, com relação aos seus argumentos. E eu vou procurar fazer uma análise um pouquinho mais ampla. Eu vou puxar um pouquinho um legado histórico e político dessa questão aí no nosso âmbito do Rio Grande do Sul. Desde o governo Olívio, não sei se vocês estão lembrados, Brito é o pedágio e Olívio é o caminho e tal. Então, no âmbito desses governos que sucederam, houve assim uma certa demonização do pedágio. Pedágio faz mal para a saúde, e alguns partidos consideraram ser contra o pedágio como um dogma de fé. Pedágio, não. Ok. Logo, em governos de partidos da então oposição, foram implementados os polos de pedágio, que também tiveram problemas. Tiveram problemas. Eles cobravam o pedágio em vias federais, que já foi explicado o processo, aí que passavam para o Estado, não é? E esse dinheiro arrecadado, ele deveria manter aquela rodovia onde o pedágio foi arrecadado e também alguma quilometragem adjacente. Ora, nós estamos a ver que o preço ficou bastante salgado, ficou inconveniente, tá? E o prazo de concessão foi apenas 15 anos, o que, a meu juízo, não foi adequado, porque isso aí proporcionou uma série de despesas adicionais. Bom, e agora, no governo do Tarso, foi criada a EGR, porque o governo, mesmo daquele governo que demonizava
os pedágios, Criou se deu a EGR. conta que os recursos públicos eram insuficientes para fazer essa manutenção, para fazer ampliação, para dotar essas nossas principais rodovias de maior volume de tráfego, de conforto e segurança, e que fosse aí importante para o desenvolvimento da nossa economia. Puxa vida, realmente nós precisamos de pedágio. Eles olhavam para São Paulo, toda a rede paulista em ótimo estado de conservação e proporcionando o desenvolvimento da economia daquele estado. Bom, criou-se a EGR, nós participamos de todo o processo de criação da EGR, não é? O que aconteceu com a EGR? Criou-se a tarifa política. A tarifa dos polos comunitários, dos pedágios comunitários aqui, levaram, eu não sei exatamente quantos, mas eu tenho certeza absoluta que mais de 8 anos sem atualização dos preços. Um fenômeno parecido com o da CE. O modelo de portão, o senhor diz? Sim. Portão aqui Campo 239, Bom, lá passando de Passo Fundo, passou-se Coxilha, 8 anos que eu tenho certeza, pode ser até mais. Sem reajuste. Sem reajuste. Impopular, vamos ter eleição, deixa passar a eleição. E foi nesse nheco. Bom, o governo Sartori, já estou quase no fim dessa introdução, mas eu acho que é absolutamente importante quando a gente vai discutir essa temática aqui. Bom, o governo Sartori, ai meu Deus, havia uma pressão muito grande política em cima do Sartori de fechar a EGR. A ideia muito forte dentro da base de governo era fechar a EGR e abrir a exploração das principais rodovias gaúchas para a iniciativa privada, já melhorando aquelas experiências anteriores, corrigindo aqueles erros e tal. Bom, e aí o governo Sartori, muito lento nas suas decisões, né? Não sei se cancela, se não cancela, resolveu continuar, meio que assumindo uma espécie assim, bom, a EGR é um legado do Tarso, então os correligionários do Tarso não vão mandar contra a EGR e os seus pedágios. Então, me parece ser uma dedução minha, me parece que foi essa jogada política de manter a EGR. Bom, aí nós chegamos atualmente. A EGR, como meus antecessores falaram, ela tem demonstrado realmente deficiências na conservação de algumas rodovias, principalmente na 287 e na 122, tá? Trechos aí que estão esburacados e existem muitas queixas dos usuários. Então eu fico pensando, agora entramos nessa questão. Estava lá o governador em Brasília e tal. Eu acho que ele quis fazer um agrado, porque o governador foi com um pires na mão lá, ajeitar a situação financeira do Estado, não é? E disse, mas peraí um pouquinho, esse problema da Freeway, né? Venceu o prazo e a licitação não está pronta, houve atrasos aí no exame do edital, não é? E está terminando a vigência do prazo da Concep e agora nós vamos ficar descoberto nessa situação toda. Não, mas eu tenho lá no meu estado uma empresa que poderia assumir, quis fazer um agrado. Bom, houve uma reunião aí no início dessa semana no Ministério dos Transportes, no DENIT. A EGR e o DENIT não tinha passado ainda para a EGR quais as atribuições, quais os serviços, quais as obrigações que ela deveria fazer. Perfeito. Não tinha passado, tá? Bom, mas o custo da tarifa já tinha sido passado. Eu fico perguntando assim, a carreta não está na frente dos bois? Como que o Tribunal de Contas montou esse preço, com que base, em que custos o corpo técnico do Tribunal de Contas montou esses preços? Se não é ele que vai operar. O Tribunal de Contas tem que fazer as verificações dele. Agora calcular preço e dizer que tem que ser esse para operar, oferecer esse valor para a Concepa, que já tinha aceitado outros valores um pouco maior, a Concepa eu acho que fez muito bem em não aceitar uma prorrogação com preços aviltantes. Bom, então o pé da situação é o seguinte, Luiz,
tá? Já para encerrar, não sei se estou me alongando. A direção da EGR diz o seguinte: vamos examinar a listagem do DENIT e vamos ver se esses valores estão dentro dos nossos custos, daquilo que teremos que fazer. Então, nós, público, usuário da via, não sabemos se naquela lista vai ter ambulância, se vai ter guincho, se vai ter só capina, se vai ter só... Isso ninguém sabe ainda, nem a EGR ainda, nem a EGR. Então, assim, a situação é essa. A situação é essa. Aí pergunta o Paulo Menzel, né, nosso colega e estimado amigo. Tá? Bom, e aí? Se a EGR tem problemas, como todos nós parece que concordamos que tem, vamos deixar então na mão do DENIT? O DENIT declarou ontem, ouvi pela imprensa, que está com o edital pronto para lançar, caso a Concepa, a EGR não se acerte aí, vai lançar um edital de conservação só do pavimento e das capinas. Só do pavimento e das capinas. Quer dizer, o que é melhor? Agora nós temos que analisar. Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. O que é melhor? O que é melhor? É deixar na mão do DENIT ou a EGR assumir? Bom, aí eu fico pensando assim, o melhor seria que tivesse continuado a Concepa até o final, até a nova vencedora dessa licitação tivesse no momento de assumir, que, segundo dizem, Menzel, parece que será em meados de fevereiro, porque os prazos todos da licitação não são agora em novembro. Eles assumem 9 de fevereiro. 9 de fevereiro. Então, no meio do carnaval. Então não é só 2 meses que ela vai ficar lá. Sim. Mas assim, então o que é melhor? Bom, ou fica com o DENIT conservando os buracos, sem guincho, sem nada, tá? Sem ambulância, ou fica com a Concepa e a gente não sabe. Se a Concepa ficar, se tiver condições, assumir, com aval do governo do estado, que assume guincho, assume ambulância, assume as reparações no asfalto, assume a atenção aos usuários da via, eu acho que é melhor com a EGR do que nada, ou do que ficar na mão do DENIT. Essa é a minha opinião. Nós já temos aqui nossos... Opa, meu bem... agora sim. Nós já temos aqui os nossos telespectadores participando via WhatsApp, depois das nossas considerações iniciais com os nossos convidados. Já tem aqui o Alex Soares. Obrigado, Alex, pela participação, que diz que a EGR é mais uma das irresponsabilidades do governo do Partido dos Trabalhadores, fazendo um discurso populista, enfim. O Edson Muslera, isso? Edson Muslera, obrigado pela participação, Edson. Também perguntando aos nossos convidados, que é a próxima pergunta, obrigado, que nós iríamos botar na pauta aqui, Edson. Qual a solução para a Freeway nesse período aí, que já começa a mostrar alguns buracos? Pô, que rápido isso, hein? Eu não trafeguei por lá, mas que rápido isso, professor? Muita chuva, né? Muita chuva. Existem vários motivos pelos quais as rodovias se deterioram. Depois nós podemos conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso depois também. E o André Fávero também diz que ele também deve ter passado por lá, obviamente, porque ele diz que a 290, a Freeway, já dá sinais de abandono, mesmo que com a saída recente da Concepa. Você que está nos assistindo aqui, o nosso Cruzando as Conversas, pode ligar para o 99950 0232. 99950 0232. Ainda temos um minutinho antes do intervalo, meus convidados. E em pouco tempo, assim, já é possível, então, uma rodovia apresentar já buracos na pista? Eu não diria buracos, mas com as primeiras trincas que com a chuva vai virar buraco no futuro próximo. Rodovias, elas precisam de uma manutenção permanente. Na verdade, é roça, manutenção da via em si.
E já que a pergunta foi feita, sim, e nessa interim, eu convocaria a Concepa de volta, porque seria o menos ruim. Provavelmente, a desorganização, a falta de gestão sobre esta rodovia de tal tamanho, porque há 21 anos se sabe que essa licitação, essa licitação ia acabar. Sim. E que deveriam ter tomado providências. Aí, de gatilho, um dia antes do vencimento da prorrogação, disseram que não iam, deram um abacaxi para o DENIT, botaram uma batata quente no colo do superintendente aqui no Rio Grande do Sul, sem a verba para consertar. Ele não tem verba para isso. Ele mal conseguiu aqui alguém para levantar a ponte. Ou seja, é uma desorganização absoluta. Eu fico pasmo, eu chego a me irritar sobre esse assunto, porque é impressionante. Vamos falar mais depois do intervalo e você continua participando. O nosso WhatsApp é 999500232. A sua participação é muito importante para o nosso programa. Continue participando e ligando. 999500232. Cruzando as conversas. Volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje falando sobre a possibilidade da EGR assumir a manutenção da Freeway da BR-290. Você que está nos assistindo, participe pelo WhatsApp, mande sua mensagem lá para o nosso programa via WhatsApp 999500232. É muito importante a sua participação. A gente também quer esclarecer que foram convidados representantes, ou foi convidado, a nossa produção contatou a direção da EGR para que mandasse alguém para participar do programa, mas a EGR não pôde, deu como negativo, que não havia possibilidades de mandar um representante, provavelmente por causa das questões eleitorais, que nesse período se restringe muito a participação de entes políticos na imprensa, enfim, em geral. Então, provavelmente foi esse o motivo. Mas a EGR, um representante da EGR foi convidado para participar do programa. A gente volta à questão da manutenção, meus convidados, da BR-290, se ficar a descoberto até assumir lá em fevereiro uma nova empresa, o prejuízo vai ser muito grande. Eu gostaria, com a permissão de todos, levantar um ponto que é muito importante. Por favor. Muito importante. Todos os estudos dos futuros interessados nesta nova concessão Freeway 386 foram feitos com a certeza de que receberiam, como bem disse o Frank, uma rodovia classe 0. Uma passada do José para Maria de uma rodovia em ótimas condições. Em que estado essa nova concessionária vai receber a rodovia dia 9 de fevereiro de 2019? Quanto dinheiro essa nova concessionária terá que botar em cima, não previsto nos estudos até aqui realizados, numa rodovia em piores condições, não mais em classe 0, em boas condições? Senhores, isso é extremamente sério. Os estudos terão que ser revistos, recalculados, e isso, revistos, recalculados, quer dizer imediatamente uma tarifa maior para o usuário em cima de uma nova concessionária, de uma futura concessionária, porque ela não receberá a Freeway no estado em que ela está hoje, ainda, em boas condições. Isso precisa ser urgentemente revisto, reconsiderado, para não entregarmos para uma futura concessionária uma rodovia já com sérios problemas de manutenção. Isso pode, de alguma forma, prejudicar os interessados, de alguma maneira, as empresas interessadas? Não prejudicar, não. Eles vão colocar no preço de arrancada da nova concessão... Já vão botar na tarifa. Um sobrecusto que certamente haverá. Quem vai pagar no final dos contos vai ser o contribuinte. O primeiro termo aditivo será afirmado com essa diferença. Exatamente. Por favor, professor. Os colegas estão colocando problemas que a futura concessionária poderá ter em função de
possível estado de deterioração da rodovia, etc, etc. Bom, eu fico perguntando, e os usuários, meus prezados, em telespectadores, e os usuários da via, que até questão de alguns dias atrás tinha uma inteligência que fazia a gestão da operação da via. Atenção lá no painel de mensagem variável, né? Liberado o uso do acostamento naqueles dias de feriadões e muitos congestionamentos. Fecha o congestionamento, terminou o horário de possibilidade de utilizar o... Enfim, com aquela quantidade toda de... Sempre que surgia um pequeno buraquinho, saltava uma pedrinha, etc., ia lá imediatamente e já arrumava. Quer dizer, se não houver alguém que assuma a manutenção dessa via, preferencialmente com o serviço ao usuário, realmente, isso que eles estão falando vai afetar os custos da nova concessão e vai afetar a segurança dos usuários. Como que nós vamos utilizar uma via, se nada for feito em cima, cheia de buracos, cheia de capim, cheia de lixo, sem aquele atendimento que nós estamos acostumados a receber? Quer dizer, não pode, essa situação que se imaginar, que nós poderíamos imaginar hipoteticamente, não pode acontecer, sob pena de ser uma irresponsabilidade total e absoluta de todas as esferas do governo, inclusive de Ministério Público e Tribunal de Contas, sempre estão prontos a agir na hora de fazer as suas verificações e na hora das faltas. E na hora que fica uma situação dessa, quem é que vai acionar os gestores para que eles tomem uma medida que vá a favor do usuário, da segurança principalmente? Uma rodovia com velocidade máxima permitida de 110 km por hora. Quer dizer, vamos deixar a banda. Então, assim, ou volta com CEPA, através de negociação, pelo que se falou aqui nos bastidores, é uma medida que dificilmente, eu também acho que não vai acontecer, ou o DENIT assume, tapando um buraquinho ali, outro buraquinho aqui, mas o governo federal, meus amigos e prezados telespectadores, vive numa penúria de verbas, tudo cortado. As obras aqui de Eldorado, da BR-290, Eldorado, até Pantano Grande, estão aí a passos de tartaruga, a própria duplicação da BR-116 a passos de tartaruga, todos 5.200 quilômetros das rodovias federais, todas cheias de buraco. Tá? Não tem dinheiro para as mínimas necessidades. O orçamento do DENIT para o Rio Grande do Sul, tá? Já foi gasto até agora, o meio do ano, 2/3 desse orçamento. Agora, em metade do ano, só tem 1/3 para ser gasto em tarefas rotineiras de conservação. Então, a Freeway não pode ficar sem alguém fazendo a manutenção. Ou o DENIT, mal e porcamente, eu não acredito que o DENIT tenha condições de oferecer um serviço parecido com aquele que era oferecido pela Concepa, ou então a EGR que se habilite através de um contrato juridicamente adequado e faça o serviço. O que nós não podemos é deixar a rodovia do jeito que está, com as cancelas abertas e os buracos prosperando. E o que seria o mínimo por uma rodovia como essa em termos de manutenção? Porque se não se chega ao top, ao número 0, Frank, o que seria o mínimo? No mínimo é manter o recapeamento asfáltico da rodovia dentro dos padrões que vinham sendo mantidos. A Concepa fazia isso muito bem. Nos próximos 6 meses, eu não imagino grandes extensões de recapeamento, mas sim preencher as rachaduras, os buracos que eventualmente nascem, porque nós estamos num período de muita chuva. E lá em dezembro nós vamos começar a ter já um altíssimo movimento, especialmente de veículos particulares. Então, eu diria o seguinte, é um desastre por completo esta operação de transferência de uma concessionária para outra.
Eu acho que, diferente do nosso professor João Albano aqui, eu acho que o DENIT até conseguiria manter minimamente. Mas, para isso, o governo tem que transferir os 44 milhões de reais que foi solicitado para operar a ponte e manter essa rodovia. Ela até pode sofrer uma pequena degradação e que depois eles recuperam. Mas é muito sério deixar ela 6, 7, 8 meses sem absolutamente nada. E já começaria com a nova concessionária já com aditivo? Provavelmente. Termo aditivo, para nós que já participamos do Conselho Rodoviário do DAER, chega a ser quase palavrão. Exato. Porque o termo aditivo, na verdade, não deveria existir. Tá? Mas há toda uma irresponsabilidade, na verdade, de governos, seja federal, seja estadual, até os municipais, com o investimento público. Então, a primeira coisa que cortam é o orçamento das rodovias, dos portos e do aeroportos, etc, etc. Porque é mais fácil. Ninguém vai chiar tanto. Agora, vai mexer nos salários das corporações federais, estaduais, e lá o bicho vai pegar. Mas há uma inversão desse fato, porque este, na verdade, é o serviço que é entregue à população, à sociedade como um todo, de uma maneira, às vezes até de boa qualidade, mas que hoje em dia está ficando horroroso. Quem transita no meio de Porto Alegre sabe dos buracos e o prefeito, com toda a razão, na verdade, disse: eu vou ter que fazer a escolha de Sofias. Ou eu pago a merenda escolar ou vou tapar o buraco. Não cabe mais. O orçamento Porto Alegre não cabe mais dentro do orçamento. Ficou grande demais. Aí vai ter que rever o orçamento. Tá? E essa é a nossa opinião em relação aos próprios pedágios, que na verdade não deixa de ser um substituto pela falta de orçamento público para fazer as rodovias. Porque, na verdade, nós pagamos muito imposto já para os diversos governos e que deveriam assumir essas despesas. Paulo, o cidadão fica refém numa situação dessa? Muito refém, não tem a quem recorrer? O usuário? Eu queria um pouco além do refém. Quanto vale uma vida? É incalculável. A gente diz, morreu alguém, né? Morreu alguém assim longe porque não é o teu parente. Não é o teu primo, não é o teu irmão, não é teu filho, não é... No primeiro dia em que a Cocepa não estava mais atendendo, houve um acidente em cima da freeway, em que um motoqueiro ficou 1h30 esperando socorro, abaixo de chuva. A quem responsabilizamos por isso? Ele tinha família. Eu concordo com o Frank, isso começa a coçar um pouco, porque é tanta irresponsabilidade que a gente precisa conter um pouco as palavras. Paulo, e as ambulâncias dos municípios. Esse era meu ponto agora. Até poucos dias, a nossa gloriosa Concepa, saudades dela, nós tínhamos alguém que atendia 100% da sua área concedida em poucos minutos. Se nós olharmos um pouquinho, nós sabemos que o tempo de socorro para alguém que se acidenta é fundamental para salvar aquela vida. Salvar uma vida. Esse tempo de socorro é exatamente 20 minutos. Se nós socorremos a pessoa em 20 minutos e prestamos a ela os primeiros socorros, ela tem quase 100% de chance de sobreviver. Se esse tempo passa a 25 minutos, esse tempo reduz, a chance de sobrevivência vem a 20%. Se esse tempo vai a 30 minutos, nós praticamente perdemos a vida. Não vai chegar lá para recolher alguém. Os municípios já que estão ao longo da via, a quem, em tese, agora foi repassado o serviço de socorro, vamos lá, Gravataí, Santo Antônio, Cachoeirinha, Osório, Cachoeirinha, Porto Alegre, quem mais? Tem bastante aí. Já disseram que não podem atender.
Não conseguem atender nem o que já tem dentro da cidade. Vão ainda atender uma rodovia federal. Quanta responsabilidade, senhores gestores do dinheiro público, e que agora o usuário de fato fica refém. Fica refém do quê, gente? Fica refém da irresponsabilidade. O Frank de novo tem razão. Nós sabíamos há muito tempo dos prazos, das consequências de não atender. Por que não agimos com antecedência? Ah, mas isso é culpa do TCU, que demorou demais, ficou cozinhando o assunto e não liberou o edital para a rua. Mais uma vez, a questão dos senhores gestores. Vários nesse processo que não fizeram o seu dever de casa. Eu digo que não fizeram o seu dever de casa porque não pensaram no principal, não pensaram no usuário. A quem nós servimos? A quem paga as contas. Quem paga as contas? O senhor contribuinte. É para ele que nós trabalhamos. É para ele que, em tese, o gestor público trabalha. Foi pensado nele que ele iria ficar sem ambulância, que ele iria ter uma rodovia em muito pouco tempo, não mais em condições adequadas, e a segurança da via vai para algum lugar que ninguém sabe. Quem pensou no usuário? Ah, mas eu deveria ter, eu precisei tempo para examinar o edital, por isso que eu me atrasei. Amigo, examine quanto tempo você quiser. Você está fazendo o papel de um tribunal de contas. É esse mesmo. Agora, por favor, pense primeiro no usuário. Qualquer tempo de exame de números mal geridos, de excessos, de exageros, não vale uma vida, gente. E nós estamos hoje, o usuário, a tua pergunta, está por sua própria conta e risco. Nós hoje, se tivermos um acidente, nós já temos filmagens de usuários aí com carros da Polícia Rodoviária Federal arrastando veículos para fora, acidentados para fora da via. Com cabo de aço. Com cabo de aço. Virado. Arrastando. Engata o carro acidentado no carro da Polícia Rodoviária e arrasta ele para fora da via. Mas aonde, meu caro Albano, meu caro Frank, aonde chegamos? Nós regredimos muito, muito com essa situação que está aí. Eu volto. A quem servimos? Todos nós, quer seja iniciativa privada, quer sejam gestores públicos, a quem nós servimos? Aquele que, eu respondo a minha própria pergunta, aquele que é o senhor contribuinte. Porque no Brasil só existe uma fonte de receita, que é o imposto do cidadão. E é esse cidadão que nós devemos retornar os serviços mínimos, adequados, seguros da vida que ele confia através dos seus impostos. O nosso telespectador que está participando via WhatsApp 99950-0232, o Rogério vai na mesma linha de pensamento do Paulo. O Rogério diz que é muita incompetência de gestão. O Rogério, obrigado pela participação, Rogério. E você que está nos assistindo pode continuar participando pelo WhatsApp, mandando a sua opinião e também suas perguntas para os nossos debatedores. 99950-0232. Será que eu não tenho aqui procuração para defender o governo do estado, mas será que não se cobra muito do governo do estado sobre uma rodovia que é federal? A cobrança... A rodovia está no Rio Grande do Sul, mas não está sob gestão do governo do estado. Esse é um outro problema. É uma rodovia que ela está no estado, mas ela está sob gestão do governo federal. Por isso, o meu ponto no primeiro bloco de não trazermos um ente que é EGR, trazer para dentro de um assunto que é federal. Mas é a nossa economia que está ali sofrendo, né? O problema é que todas essas decisões são feitas em Brasília.
que é a ilha da fantasia nossa, né? Porque o pessoal lá não está nem para lá. Eles não transitam na 290, não sabem nem do que se trata. E é um problema sério isso aí. Acho sim, viu, Luiz e colegas aí de debate. Eu acho que o governo do estado, ele é evidente que ele tem que ter a preocupação. Claro que a responsabilidade é do governo federal, que afinal ele tem a paternidade a jurisdição da via. Mas o governo estadual, vamos fazer um paralelo aqui. O governo estadual, desde que iniciou esse governo Sartori, eles estão estudando a concessão de algumas rodovias. E eu e o Paulo tivemos oportunidade de assistir palestra de técnicos e secretários estaduais sobre o andamento desse processo de estudo das concessões de algumas rodovias, onde se destaca a RS 324, tá? Rodovias que não estão sob a jurisdição da EGR, estão sob a jurisdição do DAIR e que têm potencial em função do volume de tráfego de serem concedidas, tá? Bom, esses estudos estão se desenvolvendo, Quando a gente reclama e nessas palestras que nós assistimos, vem cá, mas nós estamos fazendo com todo cuidado para não cometer os erros do passado, para fazer um termo juridicamente perfeito. Bom, estamos agora em cima da eleição, vai terminar o governo e as concessões estaduais não vão sair. E por que eu lastimo isso? Porque, conforme já se colocou aqui, os governos estão carentes de recursos para fazer manutenções básicas e pequenas ampliações das nossas rodovias. Então, o que se pode concluir? Tanto em nível federal, com a rede federal, que não tem mais recursos para fazer a conservação, e não acredito que vai ter para fazer na Freeway, ok? Isso é uma opinião pessoal, que parece que é o único local que a gente discorda um pouquinho, mas assim, e também o governo estadual não tem condições de fazer as devidas conservações na malha rodoviária estadual, principalmente depois de um inverno muito chuvoso. Nós temos aí causas, né, que provocam a deterioração dos pavimentos, e uma delas, além de problemas de execução, problemas de excesso de carga, problemas de projeto muitas vezes inadequado, enfim, problemas de falta de uma conservação periódica e preventiva na rede viária. Nós temos aí o excesso de umidade que possa penetrar em algumas trincas e a sua respectiva evolução a acelerar as deteriorações. Tá? Então, assim, tem que ter alguém em cima. Logo que surge o problema, tem que ter alguém ali para detectar e fazer a reparação, como era feito na Freeway até poucos dias atrás. Muito bem, o nosso WhatsApp 999500232, você pode continuar participando e mandando as suas perguntas, as suas mensagens aqui para o nosso programa Cruzando as Conversas. Esses valores que foram sugeridos, meus queridos convidados, para que a Concepa permanecesse e ela não aceitou os valores de 4 e 2, é isso, né? 4 e 2, o bidirecional 4 e o unidirecional 2. Não, ao contrário. Ao contrário. O unidirecional 4 e o bi 2. Esses valores não aceitou, não quis para uma prorrogação de contrato. Será que também não seria realmente esses valores, na opinião de vocês, são valores inaceitáveis ou por uma forçação de barra? Eu também não aceitaria. Essa última proposta que foi feita para a Concepa realmente é inaceitável, porque ela, para manter a via classe 0 até o novo leilão e uma nova concessionária, esses valores, de fato, inviabilizaram a operação da Concepa. De fato, nenhum de nós aceitaria
sem consultar os nobres colegas aqui. Não, mas acho que a concordância é total. A continuar pelo mesmo padrão de serviço. Não haveria como manter o padrão dados esses valores. Ninguém aceitaria eu acho, isso. viu, Paulo? Uma proposta indecorosa. Eu acho assim que o DENIT vai dar uma listinha bem curta para a GR. Para viabilizar os 2 e 4. Mesmo assim. Porque realmente eu concordo que é baixo. Concordo que é baixo. A nossa preocupação, na verdade, e já que eu represento os transportadores, os caminhões pesados, culpados normalmente por excesso de peso, por serem responsáveis, alguns muitos têm. Tem que ter a pesagem. Tem que ter a pesagem, que é outra irresponsabilidade do gestor. Por que o gestor não põe pesagem? Mas o que nos preocupa, duas balanças. Pois é inacreditável. Temos uma balança na Freeway e outra em Pelotas. Senhores, é pouco. Nós temos a preocupação no verão, porque no verão, seja ele até o dia 9 de fevereiro, que eu não acredito que seja uma data possível de assumir a Freeway. Se não muda o sistema. Se houver um recurso, né, Fran? Se houver um recurso. Se houver um recurso, então. Se tudo for bem, se ninguém reclamar de quem for vencer, se alguém não contestar na justiça, etc., teremos um novo concessionário em fevereiro. Agora, se alguém entrar na justiça contestando, isso entra. Sabe lá onde é que vai parar? Correto? E isso normalmente acontece, né? Isso normalmente acontece. Normalmente acontece. É uma coisa imprevisível. Pode acontecer, pode não acontecer, enfim. Muito bem, a gente vai continuar o nosso debate sobre essa questão dos pedágios aí da concessão e possível, talvez, essa nova possibilidade de a EGR assumir o controle, a manutenção da Freeway. A gente vai continuar esse debate depois do intervalo e você continua participando através do nosso WhatsApp 999-5002-32. Esse é o telefone do WhatsApp para você participar. Cruzando as conversas, volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje falando da possibilidade da EGR assumir a manutenção da Freeway, que é um grande debate em termos de rodovias desses últimos dias e desde que a Concepa venceu o contrato no último dia 4 de julho. A gente também tem a participação do nosso telespectador. Você pode continuar ligando aí para o 999-5002-32 e participa pelo WhatsApp com suas perguntas, sugestões, opiniões aqui no nosso programa. O Tiago diz o seguinte, Tiago diz assim, muita conversa e pouca solução. O erro foi do governo federal. Obrigado, Tiago, pela participação. Também tem aqui via Facebook, professor, o Hildegard Fuchs. Obrigado, Hildegard, pela participação. O governo deveria ficar com a concessão definitiva dos pedágios, assim teria uma nova fonte de receita. O que vocês acham dessa sugestão do nosso telespectador Hildegard Fuchs? Com todo o respeito ao Hildegard Fuchs, um verdadeiro desastre. Eu acho que esse está para fúria. Não dá? Não, porque o problema aqui no estado do Rio Grande do Sul... A função não é aumentar a receita, pelo amor de Deus. Não, na verdade ele vai cair no caixa único. Caixa único. Nós temos esse problema na superintendência do Porto de Rio Grande, né? Onde ela cobra pelos serviços que ela presta e o secretário da Fazenda pega aquele dinheiro recolhido durante o dia e vai depois liberando aos poucos para algumas coisas bem específicas. Mas está sendo questionado, inclusive, esse tipo de administração pela ANTAC, que é a agência reguladora dos portos, porque, na verdade, isso é para um fim específico. Ele tem, na verdade, os pedágios comunitários do antigo DAER sofriam do mesmo problema. Ou seja, caía no caixa único do Estado e ficaram ainda lá, se eu não me engano, 60 ou 70 milhões de reais que o Estado não reembolsou à própria EGR, né? Que ela deveria, e havia o compromisso de reduzir. Então, essa solução é a pior de todas elas. Porque, né, na opinião de vocês, o pedágio comunitário seria uma solução? O pedágio comunitário, eu acho que
é uma questão de joguinho de palavras. Pedágio é pedágio. Pedágio é pedágio. O pedágio é cobrado dos usuários da via, e aí me parece que tem uma certa justiça, porque quem não usa a via, tá? Não paga. Quem usa a via paga. Quer dizer, a conservação das vias, de uma maneira geral, é paga por todos os contribuintes. A conservação das vias pedagiadas é paga por aqueles que usam a via. Então, o pedágio deve remunerar os custos administrativos da concessionária, deve remunerar os materiais, gastos e o lucro dessas empresas, que são empresas da iniciativa privada, né? E deve cobrir, então, os gastos que são previstos com a conservação e com alguns serviços de ampliação da via. Essa é a finalidade do pedágio, quer dizer, para fazer frente a essas despesas que os cofres públicos atualmente estão com a carência desses recursos. Mas também não poderia acontecer... Nós não devemos esquecer, meus caros amigos, isso às vezes escapa da visão do nosso querido contribuinte, usuário. Uma rodovia é um ser vivo. A rodovia é um ser vivo. Eu repito, nós precisamos entender que uma rodovia, ela tem mutações e ela precisa ser cuidada diariamente. Com relação à observação feita pelo nosso telespectador, de que seria bom que continuássemos recolhendo para fazer caixa para o governo, nós temos garantia zero de que esse recurso iria para a conservação da Freeway. Garantia zero. Ou seja, melhor, nós temos uma garantia de que não irá. Para ser bem claro e bem específico. Correto, Frank? Absoluto. É isso. No entanto, quando nós tínhamos a questão da Freeway, o dinheiro, nós tínhamos a certeza de que o dinheiro arrecadado nas praças de pedágio iria para a manutenção e conservação da via. Foi isso que nós vimos, e por isso ninguém reclamava da Freeway. Pagava-se um pedágio, porque nós tínhamos a certeza que a nossa vida estava bem cuidada. O nosso carro se estragava, imediatamente nós tínhamos socorro em no máximo 5 minutos. Em no máximo 5 minutos em toda a extensão da via. Nós tínhamos uma rodovia em bom estado. Senhores, nosso veículo hoje ele é usado não só para lazer, ele é usado para trabalho. Quando você vai à praia no final de semana, você vai à praia e volta na certeza de que o teu veículo não vai para a oficina. Você vai usar ele na segunda-feira para o trabalho. O pedágio não é caro, senhores. Quanto custa uma roda torta, uma ponteira de eixo, qualquer conserto no carro em uma rodovia que não está em boas condições é muito mais oneroso do que um valor de pedágio. Perfeito. De novo, sem considerar quanto vale uma vida que não tem preço. Eu fiquei assim surpreso, Paulo. Tu disseste que o dinheiro arrecadado pela EGR não teria garantia que ele iria para a conservação da via? Vai para o Caixa Único. Vai para o Caixa Único e todas as manhãs, teoricamente, é acreditado na conta da EGR. Teoricamente. Mas isso é automático. Teoricamente, mas é só na teoria. Ouvi já dizer que não está indo, assim como dos comunitários não foi. Sim, mas esse dinheiro arrecadado, se não vai para a conservação da via, então o que nós estamos fazendo aqui? Mas essa é a certeza que nós temos. O que nós estamos fazendo aqui se o dinheiro arrecadado? Isso é muito grave que vocês estão dizendo. Isso é muito grave. Se o dinheiro arrecadado com os pedágios da EGR não são utilizados para conservação das vias, na verdade, foi aberta a tampa da caixa. Quer dizer, por isso é que as estradas estão esburacadas. Porque sem recursos ninguém faz nada. No caso da EGR, e uma das grandes diferenças que nós, sindicato, tínhamos com a diretoria executiva da EGR, a primeira é de que não havia nenhum planejamento. Ou seja, qual é o pedágio justo? Do meu ponto de vista, é carésimo pelo que eles estão oferecendo. Assim como
havia esse conceito também dentro da Concepa. Ele estava caro, né? Era bom, mas era caro. Mas existiam produtos sendo entregues. Tinha um produto sendo entregue. Produtos de boa qualidade. Hoje nós não temos isso na EGR, porque nós, do Sindicato dos Transportadores, nós admitimos o pedágio, sim. Não somos contra eles, mas é para duplicação de rodovias. Porque duplicar não é uma vantagem, não é um regalito a mais. Ele é feito porque acima, no nosso caso, nós imaginamos 5.000 veículos dia transitando numa rodovia, nós já temos que ter ela duplicada, porque senão é o que acontece hoje. Morre um monte de gente na estrada, nós dividimos a estrada com veículos particulares, com caminhões, com ônibus, com carroças, com transeuntes, com bicicleta, com moto. Ônibus. E todo mundo vai se ajuntando numa faixa, digamos, de 3,5 metros, que é a largura de uma pista comum, mais quando tem acostamento, mais 50 centímetros. E aí dá no que dá. Esse é o problema. Todo o problema da duplicação, na verdade, ele é para reduzir a quantidade de acidentes e mortes ou estragos bastante grandes das pessoas que sofrem esse acidente. Então nós já fizemos um trabalho, nós precisaríamos de mais de 2.000 quilômetros no Rio Grande do Sul de estradas duplicadas. Todas aquelas que já passaram pelos 5.000, máximo 7.000 veículos dia. E temos quantos? Temos 323 quilômetros duplicados. Foi falado aqui sobre o preço salgado dos pedágios. Essa é uma discussão eterna. É uma discussão eterna, mas e também os três debatedores têm opinião formada e em comum de que deve haver cobrança de pedágio. Os três são a favor aqui. Sim. O que eu ouvi. É uma solução. Mas também não pode haver uma aberração como houve em Caxias do Sul entre Farroupilha e Caxias. É verdade. Os estudos mostram que dava para ter feito três rodovias com o que arrecadaram lá. Bom, mas são os erros do passado. Erros do passado e dentro daquele sistema de comunidade. Na verdade, aquele dinheiro arrecadado não era só acabou no Caixa Único do Estado. Digo a você que os caxienses e os farroupilhenses e os serranos estão com uma saudade imensa da Univias. Com aqueles valores eu morei lá, digo que não. Um pouco de ironia isso aí, né? Na verdade, o DAER, que é o órgão estadual, assim como o DENIT, ele deveria ter os recursos financeiros isso aí todos os cantos do mundo, pré-estabelecido. Um problema que me incomoda muito é presidentes da República vêm aqui e anunciam ou inauguram uma obra que não está acabada. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, com o Lula. Quantas vezes a 101 foi iniciada, dadas as obras? E levou quantos anos? Dilma também. Sim, porque o pessoal começa a obra e depois que houve aquela cerimônia que todo mundo vendeu o seu peixe, eles esquecem. Não tem dinheiro nem no orçamento para continuar. É o problema da 116 entre Pelotas e Guaíba, é a 290 entre Eldorado e Pantano Grande. Enfim, uma série de rodovias aqui que ficam paradas no tempo. Frank, assim, me permite, Luiz. Por favor, professor. Assim, a gente discutiu muito lá no Conselho Rodoviário, porque esse processo de criação da EGR passou por lá. E foi bastante discutido, depois até o diretor tomou uma decisão assim de não mandar mais para o Conselho Rodoviário, porque o Conselho Rodoviário é constituído por toda a sociedade, então lá é que essas discussões deveriam acontecer, falamos bem no condicional, né? E eu me lembro muito bem, Frank, eu me interessei muito pelos debates e participei, assim, né? Que na lei de criação da EGR, então já voltando para a EGR, estava lá que os valores dos pedágios deveriam ser atualizados anualmente. Estava lá. O que aconteceu na prática? Ficaram congelados lá. E que os valores não iriam para o Caixa Único do Estado. Não iriam para o Caixa Único. Seriam utilizados exclusivamente nos serviços precípios, né? Afetos às necessidades de manutenção daquele trecho, etc. Tá, então, assim, isso estava na minuta
na minuta da lei que seria encaminhada à Assembleia Legislativa para a criação da empresa. Tá? E agora, né, a gente fica sabendo, né, que nem os pedágios são atualizados anualmente e nem o dinheiro que é arrecadado a empresa dispõe para fazer os seus devidos serviços. Ah, não. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira, conforme o Paulo, com o usuário da via. Isso aí. É o usuário da via. Eu pergunto aos telespectadores, onde é que fica o conforto, a segurança e o crescimento da nossa economia? Esse é um problema sério, seríssimo. Sem querer ser o dono da verdade, mas apenas relembrando algo muito importante, senhores. A economia, em qualquer lugar do mundo, anda em cima de um sistema de infraestrutura rodoviária, aérea, marítima, ferroviária. A economia anda em cima de um sistema logístico. Se nós não temos esse sistema para fazer a economia andar em cima, meu caro Albano, não teremos desenvolvimento econômico. É a infraestrutura que puxa o desenvolvimento e não o contrário. Perfeito, boa colocação. Agora tem o Irineu Cassel aqui, que nosso... Cássio? Grande amigo. Cássio, obrigado. Então dá para ele a pergunta. Obrigado. Irineu Cássio. Saudações. O Irineu Cássio, que está participando. Obrigado, Irineu, pela participação aí. Desculpa, Cássio. Quando viajamos a outros países, uma maravilha, hein, Irineu? Quando você pega uma autobahn, uma autobahn na Alemanha, é uma maravilha, Irineu. Outros países invejamos a qualidade das estradas. Aí o Irineu tem uma pergunta para os nossos debatedores, que é a seguinte pergunta: senhores, qual seria o modelo ideal de gestão para nossas rodovias? Obrigado pela participação, Irineu. Você pode continuar participando, 999-500232. Esse é o telefone do WhatsApp, por favor. Depois ou agora? Ou imediatamente? Senhores, o melhor sistema, concordamos todos, sem perguntar para os meus amigos. Rodovia aqui. pedagiada. Não. Gestão. A pergunta é gestão. Gestão privada. Senhores, esgotou o modelo do Estado grande, o Estado que se mete em tudo e que não precisa gerir tudo. E que faz mal feito. E que faz mal feito. Senhores, Estado não tem que cuidar da estrada, Estado tem que cuidar da educação. Alguém discorda, não? Segurança. O Estado tem que cuidar da segurança e saúde, senhores. O restante, o mercado regula, se autorregula e faz a gestão disso. Volto na querida Freeway, saudades da Concepa. Nós deveríamos, sim, ter gerido melhor a situação e permitido que a Concepa, de alguma forma, levasse a termo até entregar para uma outra ou para si mesmo. Se ela concorrer, ela poderia concorrer. Ganhar, teoricamente. Essa questão. Isso também já é assunto passado. A questão é que uma rodovia, senhores, precisa ser gerida. É uma questão de gestão de um ser vivo, que é uma rodovia. É um ser vivo que precisa de gestão diária. Experimenta você não tomar banho. Não tome banho, não faça manutenção do esqueleto. Não tome banho, não escove os dentes, não penteie o cabelo, uns não precisam. Não coma, não durma, não... A rodovia, senhores, mal comparando, é igual. Ela precisa ser cuidada diariamente, constantemente. Mas eu concordo que deve, aqui, com a opinião dos meus convidados, que realmente tem que existir pedágio nas rodovias para a gente ter um serviço que a gente vê na Freeway. Mas será que funcionam os conselhos que vão... eles realmente funcionam? Não. Que vão dar opinião e dizer, olha, é esse o preço correto para a cobrança de um pedágio? Esse é um ponto em que nós temos batido muito. E aqui vem o papel das agências reguladoras. Tá? A agência reguladora, na verdade, é uma agência de Estado, ela não é de governo, ou seja, a pessoa que é eleita presidente tem que conhecer o assunto e ela vai ultrapassar o exercício do deveria ser equidistante de... E o segundo ponto, ela a rodovia, tem que ser equidistante, uma agência completamente do poder independente. concedente, tá? Governos, as concessionárias
e os usuários. São três atores principais nesse negócio. Pergunta, a NTT funciona assim? Não. Quem manda na NTT? As concessionárias. E o governo quando pode. Quando o governo comete um erro de avaliação qualquer lá, quem é que paga essa conta? É o usuário. Certo. Não é o governo que tem que ir lá no caixa dele pagar para a concessionária porque ela cometeu um erro de cálculo ou não reajustou no período corretamente. Então, é o usuário que acaba pagando. E enquanto o Brasil não desenvolver um sistema de agência reguladora de primeiro mundo, e quando chamo de primeiro mundo, copiem, olha, podem copiar a Artesp de São Paulo, que é a nossa melhor agência reguladora do Brasil. Já apanharam muito, eles mesmos já se confessam, já apanharam, mas também aprenderam. Enquanto nós não tivermos essa humildade de copiar o que é bom e parar de reinventar a roda... Diga-se de passagem que a Artesp, o conceito inicial dela surgiu no Rio Grande do Sul. Sim, mas lá funcionou. Só que eles evoluíram, nós evoluímos. Eles estão em São Paulo, eles têm todo um conselho, eles têm diretorias. Então, tira a personificação das... Sabe, fulano, porque eu tenho que ir lá, porque eu sou amigo dele, não sei. Não, tem que acabar com isso. Então, assim, o grande responsável, na verdade, pelo estado lastimável em que se encontramos juridicamente com a Freeway, ela é da ANTT, Brasília. Sim, tem nome e endereço quem é responsável. Que o Ministério dos Transportes ajudou, sem dúvida, que o TCU ajudou também, sem dúvida, mas a responsável é ela. Ela é que sabia, há 21 anos atrás, que esse contrato ia acabar. Então, sabendo da morosidade de algumas autarquias ou entidades federais, ela tem que começar o processo 3, 4 anos antes, e não 1 ano e meio antes. Ou na verdade. Interessante a participação dos nossos telespectadores. Tem uma nota que eu recebi aqui do Tiago Dimmer, ele é secretário adjunto de comunicação, e ele diz o seguinte: dizer que o dinheiro dos pedágios vai para o caixa único, isso não existe e seria ilegal, diz o Tiago. O Tribunal de Contas já teria apontado. A EGR acabou de construir um viaduto em Santa Cruz, apesar da defasagem dos pedágios. Recuperou a RS que vai para Gramado depois de uma queda de barragem. Um viaduto que tem sérios está construindo outro viaduto em Viamão. Realmente são as declarações do Tiago Dimmer, secretário adjunto de comunicação. Obrigado, Tiago, pela participação e pelos seus esclarecimentos. Uma pena que, em função das questões eleitorais, está muito limitada a participação de entes do governo em programas, em declarações à imprensa. Por isso, nós acreditamos que a EGR não mandou um representante. Luiz, é até bom que o Tiago tenha levantado isso. É muito pouco fazer 2 viadutos e arrumar a 115 que caiu em 2 trechos. Nós estávamos, inclusive, no DAE, acompanhamos isso. É muito pouco. Na verdade, assim, é não saber o que fazer. É o problema da falta de planejamento estratégico. Tem que ter uma ambição grande. Tem que ser uma coisa para fazer. A duplicação da 287, a da 122, da 040. Tudo bem que a 040 tem maior movimento no verão. Sim, mas quando tem movimento no verão, é uma loucura. Então, assim, o senhor vai me desculpar, com toda a honestidade e tranquilidade, é muito pouco para quem arrecada, deve estar arrecadando aí na faixa de 300 milhões de reais por ano de pedágio, estava em 200 e pico com aumento, e fazer só isso, sabe? Chega a ser vergonhoso. O viaduto da 118 com a 40... Está começando. A Fritz e Frida ali em Santa Cruz parece que já está com problema. O nosso programa, infelizmente, está chegando ao final. O senhor é que manda. E eu preciso que os nossos convidados tenham aí, ainda temos aí um minuto para cada um,
para fazer as considerações finais sobre essa questão das nossas rodovias aí, que agora, Freeway principalmente, que é a mais preocupante, está chegando o verão. As considerações finais sobre esse nosso tema de hoje, por favor. Bom, Luiz, Frank, Paulo, quero agradecer um debate de tão bom nível que a gente teve, né? Nós chegamos a muitos pontos em comum, né? Mas principalmente, dado o foco da pauta, Luiz, é que todos concordamos que a Freeway não pode continuar do jeito que está, ou seja, completamente sem manutenção, sem atendimento ao usuário, não é? Então, o leque de possibilidades foi colocado aí, né? Tomara que Deus ilumine os nossos gestores, tá? Para que eles tomem a melhor solução aí em relação à segurança e o conforto dos usuários e o desenvolvimento da nossa economia. Muito obrigado pelo convite e pela minha possibilidade de participar. Obrigado, professor, pela participação. Igualmente agradeço a gentileza e a amabilidade de estar com vocês aqui. Eu penso que os brasileiros e os gaúchos estão vivendo o fim de um ciclo de um estado imenso e extremamente lento para começarmos de novo a viver uma realidade inserida num contexto mundial. E o Rio Grande do Sul não pode fugir dessa realidade. O Estado precisa não ser um Estado grandioso, nem um Estado mínimo. Ele tem que ser o Estado necessário, de novo, focando em quem paga a conta, que é todos nós e o senhor contribuinte. É de lá que vem o dinheiro e é para ele que todos nós devemos olhar e trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado pela alegria e pela gentileza de estarmos aqui juntos. Nós que agradecemos. Também agradecer, obviamente, a oportunidade de fazer as colocações que achamos necessárias. Espero que o governo e os nossos gestores, como disse o professor Albano, possam ser iluminados, porque tem sido pouco iluminados até agora. Precisa mais sol e faróis Sabedoria. em cima da cabeça, porque seria uma lástima. Olha que a nossa Freeway é uma das melhores rodovias do Brasil. Ela já tem mais de 50 anos, ou quase 50 anos, eu acho que 1973, vai fazer 50 anos. E ela não merece o tratamento que ela está recebendo. Tá? Então, continuo achando que o DENIT poderia, se é dado a verba. Afinal de contas, o governo gasta milhões só para locomover um presidente da República para cá e para lá, ou o presidente do Senado, a Câmara dos Deputados para cá e para lá, em aviões particulares. Ele que gaste, transfira um pouco desse dinheiro para manter essa rodovia. E eu acho que em outubro temos que cobrar muito dos deputados e governadores e presidentes da República de uma gestão nova. Do jeito que está, o Brasil só afunda. Muito obrigado. bem. Agradecendo a presença do vice-presidente de logística do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no Rio Grande do Sul, Frank Woodhead, e também do vice-presidente da Associação Brasileira de Logística e voluntário da Agenda 2020 na área de infraestrutura, Paulo Menzel, e também do professor, engenheiro civil e doutor em transportes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, João Fortini Albano. E você, nosso telespectador, agradecemos a todos a participação em mais um Cruzando as Conversas. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Eu quase larguei uma resposta para o cidadão. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.